Senhores telespectadores da UniTV e TV O Fluminense, muito boa tarde. Damos início, nesse momento, ao programa Grupo Mônaco de Cultura, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste primeiro bloco, temos a honra, a satisfação de receber como convidado o administrador especializado em recursos humanos, mestre em ciências pedagógicas e escritor, além de ter sido palestrante em vários congressos do nosso Brasil, Robson Santarém. Boa tarde, Robson. É uma alegria imensa tê-lo aqui conosco no programa. Boa tarde, alegria minha. Muito obrigado pelo convite, de poder compartilhar com você, com os telespectadores, um pouco da minha história. Pois não. Eu queria saber quem é Robson Santarém. Eu gostaria que você nos falasse um pouco a seu respeito. Tá certo. Eu sou uma pessoa simples. Eu nasci no interior do estado do Rio, na cidade de São Fidélis, e morei lá até os 15 anos. E vim para cá, para Niterói. Estudei administração na UF e fiz a minha carreira na área de recursos humanos. Fui executivo de recursos humanos em duas grandes empresas multinacionais, depois na CVM, a autarquia do Ministério da Fazenda, até o momento que eu decidi empreender a minha própria empresa, e eu tenho atuado como consultor de recursos humanos, desenvolvendo lideranças em muitas empresas no Brasil, com palestras, e também faço atividade de coaching executivo, atendendo individualmente coaches. Sou casado com a Lúcia há 27 anos, sou pai do João Gabriel e da Maria Clara, e estou querendo cumprir a missão que a vida me deu aí da melhor maneira possível. Pois não, Robson. Eu queria saber, Robson, como é que foi o início de sua carreira literária? Pois é, eu sempre gostei muito de ler e de escrever desde cedo. E quando eu fiz o meu mestrado, a banca achou que estava muito bom o que eu defendi na área da educação e recomendou a publicação. E então a minha dissertação de mestrado foi transformada em livro. Foi meu primeiro livro, publicado em 2004, com o tema de Precisa-se de Ser Humano, sobre valores na educação e no trabalho. E a partir daí, isso deu mais vontade ainda, eu comecei a escrever mais, a estudar mais, e venho produzindo isso aí com uma maneira de contribuir, compartilhando um pouco do meu conhecimento com as pessoas. Certo, Robson. Além de seu primeiro livro, que você acabou de nos falar nesse momento, Precisa-se de Ser Humano, que obteve sucesso, que nós tomamos conhecimento. Outras obras também foram lançadas? Sim, Carlos. Depois eu fui... eu gosto, como eu disse, eu gosto muito de estudar. Eu fiz algumas especializações. Eu fiz uma formação na Universidade da Paz, a Unipaz, que foi criada pelo Pierre Vai, pelo Roberto Crema. E, em seguida, eu fui estudar a psicologia. Eu fiz uma especialização em psicologia junguiana, que eu sou apaixonado. Jung é um dos grandes mestres da humanidade. E resolvi, então, escrever um livro a partir daquilo que eu estudei, que é o livro Autoliderança, uma jornada espiritual. Escrevi no sentido de poder contribuir com as pessoas a refletirem sobre si mesmos. O que eu tenho defendido é que ninguém é capaz de liderar os outros se não consegue liderar a si mesmo. E o liderar a si mesmo requer um processo de autoconhecimento, um mergulho em si mesmo, de modo a descobrir os próprios valores, as vulnerabilidades, aquilo que pode contribuir como nossas potencialidades e também aquilo que pode dificultar a realização do nosso propósito. Esse livro, Autoliderança, também tem uma ótima aceitação. Ele está na segunda edição, foi editado pela editora Senac Rio, agora foi lançado como e-book. Depois eu recebi um convite da editora Vozes para escrever sobre a questão da alegria no trabalho, usando como, digamos, como mote a espiritualidade de São Francisco de Assis. Ele é considerado no catolicismo o santo da alegria. Ele tem uma parábola que ele fala sobre o que é a perfeita alegria, e a partir desta parábola franciscana eu escrevi sobre liderança e espiritualidade nas organizações, como que um líder pode gerar um ambiente de trabalho
que possibilite a realização dos seus liderados, o estar feliz, o sentir-se feliz e realizado na empresa, que eu entendo ser uma condição fundamental para todo trabalhador. Não faz sentido estar num ambiente de trabalho infeliz. É verdade. E o líder é responsável por criar esse ambiente nas organizações. E felizmente já tem muitas empresas investindo nisso, e nesse livro eu até conto algumas histórias de empresas que estão trabalhando com afinco na formação dos seus líderes, na cultura organizacional, de modo a gerar um bom ambiente de trabalho para que as pessoas se realizem, sejam motivadas e tenham orgulho de trabalhar naquelas organizações. Esse foi o seu terceiro livro? Esse é o terceiro e agora eu lancei mais um. Você falou num grande nome, o Jung, Isso. autor de tipos psicológicos. Exato. Realmente é notável. E Pierre Weil, né? Pierre Weil. Pierre Weil, autor de Amar e Ser Amado, Sua Sim. Vida, Seu Futuro. O Corpo Fala. O Corpo Fala e outros mais. Muitos. Grande sucesso. Um grande sábio também. É verdade. Parabéns por essa... Obrigado. Sua última obra, Robson, As Bem-aventuranças do Líder, A Jornada do Herói, foi lançado recentemente, né? Recentemente foi lançada. Eu queria saber de você, Robson, qual o assunto que é focalizado nessa obra? Pois é, esse foi um livro assim, muito prazeroso de escrever. Eu conto muitas histórias sobre lideranças a partir do mito do herói, da jornada do herói, que foi profundamente estudado pelo maior mitólogo de todos os tempos, que é o Joseph Campbell. O Campbell fez um estudo em todas as culturas do nosso planeta e identificou que há uma figura mítica chamada o herói. E ao identificar essa jornada, ele percebeu que há várias etapas e em todas as culturas essas etapas são recorrentes. E a partir desse mito, desse monomito do herói, eu escrevi o livro percorrendo cada etapa do herói e trazendo isso para a nossa vida, para a vida das organizações, para a vida humana, dos líderes. Então, desde o primeiro momento onde há uma inconsciência, mas o chamado para cumprir uma missão, para cumprir um propósito, é essa hora que o herói desperta para o seu propósito, até o momento final onde ele se transforma e ele se coloca a serviço da humanidade, da sociedade. Eu fui percorrendo essas etapas e vendo quantas histórias que eu conheço, como consultor, como líder, como coach, que se adequa perfeitamente a cada etapa. Então, na verdade, a jornada do herói é a minha jornada, é a sua, é de todos nós, é do telespectador. Nós vivemos, cada ser humano vive essa jornada que Campbell chamou de jornada do herói. E nós passamos necessariamente, todo ser humano passa por cada estágio. Ao passar por cada estágio de maneira consciente, ao viver a vida de maneira consciente, nós temos a possibilidade de viver a vida melhor, de sermos mais plenamente humanos. É isso que o herói nos ensina. Ele tem, nesse sentido, ele tem um caráter pedagógico. É como se ele nos pegasse pela mão e diz, olha, o melhor caminho é esse. Viva desse jeito. E você seria capaz, Robson, de falar um pouco sobre cada etapa da jornada do herói? Sim, é a nossa jornada, como eu disse, né? A primeira etapa identificada é quando a gente está no mundo comum, inconsciente do que somos e do nosso propósito, da nossa razão de ser e existir. Há um momento na história que o herói é chamado a cumprir uma missão. Se nós observarmos os filmes, há muitos filmes baseados na jornada, poderia citar aqui O Senhor dos Anéis, o Harry Potter, o Hobbit e muitos outros filmes, a Odisseia. Essas obras todas estão baseadas nesse mito. Então, há um momento que esse personagem, o herói, ele é chamado a cumprir uma missão. Nós também somos chamados a cumprir um propósito nessa vida. Há situações em que o herói recusa, diz não a esse chamado. Se você permite, eu vou contar até uma história que eu retrato no livro, que é o momento em que o herói é seduzido pelo canto das sereias. A história do mito da sereia aparece na obra da Odisseia. Quando Ulisses volta para casa, todo mundo sabia que as sereias tinham um canto maravilhoso. Odisseia que está se referindo ao Homero. Do Homero, isso.
e ele queria ouvir o canto das sereias, mas havia um risco muito grande. Os deuses vão alertá-lo. Primeiro você coloca cera no ouvido dos marujos e pede para ele te amarrar no mastro do navio. Você vai passar pelas sereias, vai escutá-las, vai querer ficar com elas e vai gritar, os marujos não vão te escutar e você não vai conseguir sair. E isso acontece. Ele ouve e fica encantado, seduzido pelo canto das sereias. Mas quando ele vê as sereias, ele vê esqueletos, corpos em putrefação de todos aqueles que não resistiram ao canto das sereias. Não é o que acontece hoje? Que coisa. Quantos homens, quantas mulheres hoje são seduzidos pelas sereias que estão aqui, ainda cantando e nos seduzindo. E aí eu conto uma história, por exemplo, de um executivo, de um gerente de uma empresa que um dia veio falar comigo que foi até no lançamento do meu segundo livro, ele assistiu uma palestra minha e veio falar comigo, Robson, eu preciso de ajuda, eu sou muito infeliz no meu trabalho, mas eu ganho muito dinheiro. E aí queria conversar comigo, enfim, vou encurtar, eu chamei para conversar, conversamos muito, ele contou toda a situação difícil que ele vivia na família, no casamento, na empresa, que era um alto nível de competição e muito infeliz. E eu sugeri muitas coisas dele, vamos fazer um coach, vamos buscar a sua realização. Conversamos, enfim, algum tempo depois ele me agradeceu por e-mail, mas essa empresa na qual ele era infeliz ofereceu um cargo melhor para ele em São Paulo e lá foi ele seguindo o canto das sereias. Coisa interessante, viu? Muito interessante. Pois é, e depois dessa, quando o herói recebe, prosseguindo aí nessas jornadas, o herói vai ter um momento da travessia de um portal, aparece isso, é um portal simbólico, todos nós atravessamos, é um momento de ruptura, quando a gente quer desbravar, a gente quer dar outro rumo à nossa vida. Então eu, você, cada um de nós já atravessamos muitos portais na vida, quando corajosamente a gente resolveu dar um rumo na nossa história de maneira consciente. O que eu ia lhe perguntar, como é que se aplica na nossa vida? Nossa, eu acho que de muitas maneiras. Há aqueles que atravessam o portal, poderia dizer, quando começa um casamento. Todos nós fizemos muitas travessias, e algumas são impactantes, outras são simbólicas. Eu poderia dizer para mim que um grande portal foi decidir deixar de ser empregado e ser empreendedor. Foi uma travessia. Sem dúvida. Foi mudar de vida. Sem dúvida. Ao atravessar o portal, nós encontramos mentores, que são pessoas, eu diria, sábias, pessoas que têm mais experiência na vida e vão nos ajudar, vão nos orientar, vão nos apoiar e vão nos mostrar, por aqui não, por aqui sim. Essas pessoas são muito importantes na história. Mas também encontramos inimigos. Todo herói, todos nós encontramos inimigos ao longo da jornada. Nas fábulas, nas histórias, aparece como uma figura mítica do dragão, ou os dragões. Nós temos que enfrentar os dragões, mas os piores dragões, eu costumo dizer, não são os dragões que estão do lado de fora de nós, são os dragões que estão aqui dentro. Se eu não souber enfrentar esses dragões, adestrá-los ou vencê-los, eu não consigo vencer os dragões que estão do lado de fora. Os de dentro são mais perigosos. O importante, então, é adestrá-los. Dominar o dragão. Sem dúvida. E aí tem os medos, as nossas limitações, as crenças que nos impedem de ir à frente e dificultam. Mas assim como encontramos inimigos, dragões, nós encontramos aliados. Sem dúvida. Pessoas que estão sempre dispostas a nos ajudar. Você agora é um aliado para mim quando me convida a compartilhar essa história. As pessoas são aliadas, encontram aliados. E assim nós vamos passando pelas etapas da jornada como um momento de grande provação que todo herói, portanto todo ser humano passa, que às vezes nós traduzimos como ir ao fundo do poço. Todo ser humano vai ter um momento de grande provação na vida, um ou mais. E quando a gente faz isso com consciência, a gente consegue crescer. O Campbell tem uma frase que eu acho muito interessante, que ele diz, Carlos, que é no fundo das cavernas que estão escondidos os maiores tesouros. É quando a gente vai lá no fundo que a gente vai descobrindo o melhor de nós e como nós nos superamos. Então, esse processo de superação, que chamamos de resiliência, é muito importante. No fundo da caverna. Não é assim? Pensa nos filmes. Olha lá onde o Indiana Jones vai achar o tesouro dele, está lá no fundo da caverna. E aí a gente também passa por momentos de novos desafios, o herói está sempre enfrentando desafios, a vida é repleta de desafios, e há um momento que o herói volta para casa.
ele prepara o alforje, a mochila, de retornar para casa. O alforje tem é uma metáfora da sabedoria que a gente acumula ao longo dos anos, ao longo da vida. Quando a gente tira da mochila, do alforje, aquilo que não nos serve mais, e a gente só carrega com a gente aquilo que é importante. É o símbolo da sabedoria. É com essa sabedoria que a gente é capaz de olhar para trás da estrada e ver o quanto que nós aprendemos, e também olhar para frente e ver como uma luz, um farol que ilumina o caminho daqui para frente. E nesse instante o herói já está com uma nova consciência de si mesmo, do seu propósito, da sua missão, e ele está no mundo para se colocar a serviço de um mundo melhor, de uma sociedade melhor. Essa é uma jornada bonita de se fazer. Muito importante essa explanação do Robson, viu? E agora eu queria saber, Robson, o que tem isso a ver com liderança? Pois é, porque nessa perspectiva, para mim, o melhor líder é o melhor ser humano. Quanto mais humano, quanto mais o líder se conhecer e tornar-se humano de verdade, é isso que eu tenho falado desde o meu primeiro livro e é o que eu falo nas empresas, ele vai possibilitar criar relacionamento, porque o líder deve ser um especialista em relacionamento humano, especialista em gente. Então ele precisa se conhecer, conhecer seu propósito, conhecer seus valores, deixar-se nortear pelos princípios éticos. Ele precisa saber estabelecer bom relacionamento com as pessoas. Isso se dá ao longo da jornada, quando ele tem consciência da sua missão na vida, do seu propósito, quando ele domina os dragões que estão dentro de si e sabe enfrentar os desafios da vida, quando ele sabe contar com mentores e aliados, quando ele se deixa transformar para transformar o ambiente. Então o herói é um grande líder que precisa estar presente em todos os lugares. Eu vejo aqui na capa do seu livro, As Bem-aventuranças do Líder, A Jornada do Herói, prefácio de Beth Sully Flowers. Sim. Eu queria saber quem é ela e qual é a importância da prefaciadora para você, Robson. Porque essa é uma história muito legal. Porque a Beth, ela conviveu com Campbell. Campbell morreu em 1987. E é um dos grandes sábios. A Beth produziu uma série de filmes para a TV americana sobre Campbell, sobre o mito do herói. E eu tive um contato com ela, e quando eu estava com o livro escrito, acho que eu vou pedir a Beth para escrever o prefácio do meu livro. Mas ao mesmo tempo, falei, será que ela vai se lembrar de mim? Veio ao Brasil uma vez. E eu me enchi de coragem e resolvi escrever para ela. E foi assim, a Beth, você lembra de mim? Nós conversamos uma vez, eu escrevi o meu livro sobre a jornada do herói. Você me daria a honra de escrever o prefácio? E a Beth, ela é uma consultora internacional, ela participa do grupo do MIT, do Peter Senge, do Jaworski, escreveu com ele um dos grandes livros de gestão, que é o Presença. É uma grande referência internacional também. Então, ela ao me responder, ela disse, Carlos, olha, ela disse para mim, Robson, eu preciso de 2 meses, que eu vou ficar 2 meses na Europa. Você me dá 2 meses para eu escrever o prefácio? Eu daria 2 anos, né, para contar com o apoio dela. E quando completaram os 2 meses, ela me escreveu de novo e me pediu mais 1 mês. Mas olha que interessante, por que ela pediu 1 mês? Ela falou, Robson, eu fui convidada para o casamento do George Lucas, da Star Wars, do filme Guerra nas Estrelas, que é todo baseado no mito do herói. E o casamento vai ser no rancho dele, lá na Califórnia, onde nós filmamos a história do Campbell. Então eu quero ir para lá para me inspirar para escrever para o seu livro. É fácil. Foi demais, né? É demais, sem dúvida alguma. Então, Beth é muito querida, é um ser humano fabuloso, também junguiana, também, eu diria assim, franciscana, e me deu esse presente aí que eu tenho orgulho de contar. E aí tem uma coisa assim muito importante que eu diria. Quando nós temos um propósito, Carlos, na vida, nós vamos encontrar apoio, os aliados. A Beth é um desses aliados. Quando a gente quer alguma coisa e a gente tem clareza do nosso propósito, da nossa missão, a gente tem que ir em frente, não temer. Sem dúvida. Se eu falar assim, não, ela não vai escrever para mim, nem vai lembrar de mim, eu perderia essa grande oportunidade. Então a gente tem que buscar aquilo que a gente sonha. Eu estou aqui folheando o seu livro, Robson, e estou notando o que é? O que significa isso aqui em seu livro? É uma coisa assim diferente.
São umas marcas, o que é isso? Sim, essa é uma outra história assim, muito interessante. Isso é uma inovação tecnológica, é um QR Code, e o livro continua, né, aí. As pessoas podem baixar o aplicativo no smartphone ou acessar pelo endereço que está logo abaixo, porque no livro eu convido o leitor a escrever a sua história como herói. Então, além do livro, em cada capítulo eu escrevi alguns exercícios que podem facilitar para o leitor ser o autor da sua própria história, escrever a sua jornada de herói. E aí, quando ele baixa esse aplicativo, tem aí a orientação de como ele pode escrever e ser o autor, o protagonista da sua história. Interessante. E também no final do livro, eu estou vendo aqui... esses cartões aí. Esses cartões, o que quer dizer esses cartões? São umas coisas assim, a gente trabalha tantos anos com livros, né? E eu não tinha ainda percebido coisas semelhantes. Dá licença, o que eu fiz? O livro chama-se As Bem-aventuranças, né? Inspirados lá nas Bem-aventuranças do Sermão da Montanha de Jesus, eu fui escrevendo várias frases. Feliz é quem mantém a sua essência desperta, terá lucidez para agir em quaisquer situações. Feliz quem tem coragem para romper com os velhos paradigmas e aceitar novas ideias, ganhará a medalha de honra ao mérito pela autenticidade. E eu fui escrevendo muitas frases e o livro está recheado com essas frases. Feliz é quem é movido pela esperança, em todo tempo pensa e age positivamente. Entenderá a utopia como ainda não realizada e canalizará toda a sua energia para fazê-la acontecer. E assim, ao fazer tantas frases, são 80. Parece que são 80 frases. São 80. E o que aconteceu? Conversando com a editora, surgiu a ideia de criar esses cartões que são destacáveis, e aí eu coloquei no final do livro algumas sugestões que podem ser usadas como dinâmica de grupo, no desenvolvimento de liderança, ou de reflexão. Quer dizer, eu posso começar o dia, pegar o cartãozinho, sortear, e ele pode ser a inspiração do dia, ou posso reunir as lideranças da equipe, ou o gerente com seus liderados. Vamos refletir sobre esse tema hoje. Feliz é quem tem, por exemplo, quem tem consciência do impacto que exerce na vida das pessoas. Influenciará toda a equipe com a virtude da humildade. Então, se a gente coloca isso aqui como um tema de reflexão numa reunião, isso pode trazer alguma luz para refletir. A ideia é essa, é provocar as reflexões das pessoas. E outra coisa que eu percebi no seu livro é que você assim conta muitas histórias, né? Por que você adotou esse estilo? Chamamos esse estilo, em inglês ficou como storytelling, de contação de histórias. Eu acho que esse é um método que, na verdade, nós somos histórias. O que é um ser humano? Nós somos histórias. Tem uma frase do Eduardo Galeano que é muito interessante, que é assim, os cientistas falam que nós somos feitos de átomos. Aí ele diz, mas um passarinho me contou que nós somos feitos de histórias. Nós somos histórias. A nossa vida é Eduardo Galeano marcou muito com As Veias Abertas da América Latina, uma obra importante. Então, nós somos histórias. Cada ser humano, eu, você que está assistindo aqui, nós somos um mundo de histórias. Quantas histórias nós temos para contar? Então, me parece hoje não só didático, mas também é possível a gente transmitir os conhecimentos através das experiências da vida, através das histórias, do que um livro técnico, acadêmico, que é importante, eu não nego isso, claro que é muito importante, mas ao transmitir, se eu quero contar sobre a importância de um líder ao desenvolver a equipe, vai ser muito melhor contar como que ele fez isso do que escrever uma tese a respeito. Então, o livro está cheio de histórias de líderes nesse sentido aí, seguindo os passos do herói. Vale a pena a leitura da obra, hein? E você pertence a alguma associação ou entidade? Eu faço parte hoje da International Coaching Federation, ICF, no Rio de Janeiro. É a maior associação de profissionais de coaching do mundo. Eu estou como diretor de desenvolvimento, eu também sou coach,
e faço trabalho com executivos aqui nas empresas. Também participo da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Como associado, eu durante mais de 15 anos fui membro, fui vice-presidente da associação aqui, executivo, vice-presidente do Conselho Deliberativo, fui membro do Conselho Deliberativo. Eu penso que participar da vida associativa é muito, muito importante. Participei da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresa. Para todo profissional, juntar-se a outro é um grande aprendizado. Então, essa experiência de vida associativa, ela contribui muito para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Você também realizou várias palestras do país, né? Pelo que eu... Sim, em função do meu trabalho como consultor, em função dos livros, das ideias que a gente defende, eu tenho sido convidado para dar palestras aí em muitos congressos, em muitos estados do Brasil, congressos da área de gestão de pessoas e também nas empresas, né, para levar essas mensagens para as lideranças das organizações. São essas as suas atividades, né? Ou tem mais alguma que você possa mencionar? São essas? Bem, eu faço trabalho voluntário. Há alguns anos eu fui convidado pelo Movimento Rio Júnior, que é um movimento das empresas juniores das universidades aqui do estado do Rio, para ser mentor dos jovens. Então é uma experiência assim, muito interessante que eu aprendo com eles e também faço um trabalho numa comunidade pobre em São Gonçalo já há muitos anos, que é uma escola de vida para mim. Em São Gonçalo? Né? Isso. Certo. Ô Robson, qual seria o procedimento do interessado, né, em adquirir as suas obras e também manter contato com você? Como é que deve se proceder? Tá, os livros, meus livros estão nas livrarias, nas principais redes de livrarias se encontra o livro, também pela internet, exceto o primeiro que está esgotado. Mas as Bem-aventuranças está recém-lançado, está em todas as livrarias, assim como os demais. Se quiser fazer contato comigo, eu tenho um site, Anima, animah.com.br. Meu e-mail é robson.santarém@anima.com.br. Também me localiza no Facebook, Robson Santarém, e no LinkedIn. Eu vou gostar muito de interagir com todos. Realmente o Robson tem muitas histórias para contar, hein? E o livro que nós sabemos, né, As Bem-aventuranças do Líder, A Jornada do Herói, editado pela editora Vozes, de Petrópolis, né? É uma editora assim, antiga, tradicional, publicou já inúmeras obras e todas com realmente sucesso. Eu quero parabenizar o Robson Santarém pelo lançamento de suas 4 obras, né? A última foi lançada agora, Nós fizemos o lançamento no Rio no final de abril, fizemos o lançamento em São Paulo em maio, 31 de maio. Aqui em Niterói a gente fez um evento de lançamento, já tivemos também no Rio Grande do Sul, num evento sul-americano que teve lá em Gramado. Já fiz uma palestra no congresso em Maceió recentemente sobre o tema. Então eu tenho... Onde me chamam, eu estou indo. Tá, então foi lançado assim em vários estados. Sim, do país, já, né? E já está previsto também agora, início de novembro, ir para Aracaju. E a gente também já falei em Goiânia, então o livro está indo muito bem. Considerações finais. Olha, eu quero agradecer primeiro essa oportunidade, né? Foi muito prazeroso aqui conversar com você, falar um pouco dessas histórias, né? Como você disse, são muitas histórias para contar. E essa oportunidade de participar desse programa, muito obrigado. E acho que eu diria isso, né? Da gente viver essa experiência maravilhosa que é o dom da vida, essa dádiva que nós recebemos, de viver essa vida da melhor maneira possível, com consciência e cumprir a missão. Nós temos uma missão bonita nesse mundo e cumpri-la com consciência, como herói que somos todos nós, vai tornar a vida muito melhor. Muito obrigado.